Boa noite, governantes! Como vocês estão? Gente, hoje nós já estamos na nossa quarta aula da semana da Gênese e na aula passada nós aprendemos a retirar a armadura de Saul e nós também descobrimos sobre a nossa semente, sobre a nossa espécie, sobre a nossa identidade. Mas veja, a semente, por melhor que ela seja, ela precisa de duas coisas para crescer. Ela precisa de luz e ela precisa de estações, tempo. É por isso que no quarto dia, Deus criou o sol e a lua, os luminares, não apenas para iluminar, mas para governar e ditar o ritmo da terra. Agora preste atenção. Muitas de vocês, talvez depois de terem assistido à terceira aula, foram muito revigoradas pelo sentido da vida, pelo propósito, pela identidade de vocês. Mas talvez hoje, na segunda-feira, vocês se sintam engolidas pela rotina, vivem cansadas, vivem correndo de um lado para o outro, e quando chega no final do dia, você se sente exausta e tem aquela sensação de que parece que eu não fiz nada. E sabe por que isso está acontecendo? Porque você está se comportando como uma bombeira, apagando incêndios que outras pessoas criaram. Mas Deus não te chamou para ser bombeira. Deus te chamou para ser uma arquiteta do seu tempo. É por isso que hoje nós vamos recuperar o relógio das mãos do inimigo. Então o tema da nossa aula de hoje é Senhora do Tempo. Pare de apagar incêndios e aprenda a governar sobre a sua agenda. Vamos começar? Vamos falar agora sobre mandato cultural. Eu vou ler para você Gênesis 1, do 16 ao 18, que diz assim: Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. Esse é o quarto dia e é o quarto método que Deus usou para colocar a ordem no mundo. Então preste atenção. Quando Deus cria os dois grandes luminares, Ele os cria para governar o dia. Então, o tempo, ele é para ser governado, não para nos escravizar. Então, quando você ou eu dizemos que não temos tempo para alguma coisa, nós estamos dizendo que nós não estamos no governo, que nós perdemos o controle. E preste atenção, tempo perdido você não recupera. Dinheiro você recupera, tempo não. Na verdade, o tempo é um dos recursos mais caros e mais preciosos que nós temos. Por isso que quem mata o seu tempo está matando a sua vida de maneira parcelada. Então, qual que é a palavra-chave aqui? A palavra-chave é governo. O sol não pede licença para nascer. A lua não pede desculpa por aparecer. Eles apenas estão cumprindo seu papel para ditar o ritmo na terra. E quando nós olhamos essas três palavras, iluminar, governar, separar, aqui está o segredo da produtividade do reino, de como nós fomos feitos para funcionar. Não é o padrão do mundo, da sociedade, é o padrão do reino de Deus. Então essas três palavrinhas, iluminar, trazer clareza, é você ter clareza do que fazer. Governar é você ter autoridade sobre a sua agenda e não ser a agenda dos outros. E terceiro, separar, é você conseguir saber a diferença entre a hora de trabalhar, dia, para alguns pode ser noite, mas é você saber a hora de trabalhar e saber a hora de parar, noite, porque misturar os dois não funciona bem, vai gerar o caos, vai gerar exaustão. Vamos falar agora sobre Cronos e Kairos. Tempo Cronos e tempo Kairos. Na mitologia grega, eles tinham duas palavras para definir tempo. O tempo Cronos é o tempo do relógio. O relógio que você carrega no seu braço, que você tem pendurado na sua parede.
É o nosso tempo, em dias, meses, semanas, anos. É o tempo da pressa, da correria, da ansiedade. E sabe, Cronos é um tirano. É o tempo que traz as rugas e que mata os seus sonhos pela pressa. Por outro lado, o tempo Kairos é o momento oportuno, é o tempo de qualidade, é o tempo favorável do Senhor. É o tempo em que você produz em 1 hora o que levaria 10 horas. E na mitologia, Kairos, ele era um jovem que tinha asas nos pés, presta atenção. Ele tinha asas nos pés e ele tinha cabelo só na parte da frente da cabeça. Na parte de trás ele era careca. Sabe por quê? Porque o Kairos é isso. Quando vem a oportunidade, o Kairos, você tem que agarrar de frente enquanto se apresenta diante de você. Não dá para ficar pensando muito. Por quê? Depois que ele passa, você não consegue pegar de volta porque não tem cabelo na parte de trás. O Kairos, ele é esse tempo vertical de Deus que encontra o nosso tempo horizontal, a correria, o dia a dia. O Kairos, ele é o tempo da oportunidade, é o tempo do momento, da visitação. Ele não se mede por quantidade, ele se mede por qualidade. E o Kairos também, ele é eterno. 1 minuto de Kairos na nossa vida pode mudar o nosso destino, que 10 anos de Cronos não foi possível. Sabe quando é que o milagre acontece? É quando o Kairos de Deus corta o nosso Cronos. E na Bíblia nós temos vários exemplos. Tempo oportuno, no tempo certo. Sempre que essa expressão aparece, é o tempo Kairos, é o tempo favorável do Senhor. Então nós temos uma passagem em Marcos 5, você já ouviu falar, sobre uma mulher que sofria por 12 anos de hemorragia. Então ali nós vemos claramente o Kairos encontrando Cronos daquela mulher. Então nós temos Jesus no tempo Cronos, ele está andando, indo em direção à casa de Jairo para curar a filha dele, mas nós também temos a multidão no tempo Cronos, empurrando, apertando. E aí nós temos aquela mulher cheia de fé que toma uma decisão de tocar na orla de Jesus. E quando ela toca na orla, o milagre acontece e Jesus para. O Kairos se estabelece. E naquele momento, ele se manifesta na vida daquela mulher. E ele pergunta, quem me tocou? Então veja que a cura que ela recebeu em minutos valeu a pena por todos aqueles 12 anos de sofrimento. Uma lição para você e para mim. Você vive cansada porque tenta resolver problemas de 12 anos usando apenas o Cronos, o seu esforço próprio. Quando você aprende a parar e entrar na presença de Deus, Kairos, ele resolve em um instante o que você não resolveu em 1 década. Agora vamos falar um pouco de neurociência, o ritmo de Deus para o seu corpo. Você pode perguntar, Denise, por que eu procrastino tanto? Por que às 14 horas eu estou exausta? À meia-noite eu estou super agitada. É porque você está lutando contra a biologia que Deus criou. Deus, na verdade, ele colocou um relógio dentro do seu cérebro e ele obedece à luz. O nome dele é ritmo circadiano. Então, quando o sol nasce, ele vai liberar cortisol no seu corpo, força para caçar, para fazer. E quando o sol se põe, ele deve liberar melatonina, que é a reparação. Então, quando você fica até as 2 da manhã com o rosto exposto no celular, você está dizendo ao seu cérebro, ei, é meio-dia. E aí, o que acontece? Vem a exaustão, vem a ansiedade, vem zero produtividade. Então, pare de querer gerir o tempo, porque o tempo, ele tem 24 horas para todo mundo.
Até para aquela pessoa que você olha e diz, nossa, como ela é produtiva e eu não consigo fazer nada. Mas não é isso. É porque o segredo aqui é aprender a gerir a energia. O nosso córtex pré-frontal, a área de decisões inteligentes, ele é uma bateria. Então ele se gasta. Então se você, logo pela manhã, desperdiçar a energia que você tem diante de uma tela de celular, vendo fofocas, vendo isso e aquilo, você vai gastar o ouro, do seu cérebro com lixo. E aí, quando você precisar trabalhar, fazer algo que realmente é importante e exige a sua atenção e foco, você não vai ter, porque você estará só o resto. Como dizem, só o bagaço. Eu trouxe aqui agora, eu preparei uma estratégia prática chamada Método Sol e Lua, para te dar algumas instruções, para te ajudar a gerenciar melhor o seu dia, a sua manhã, a sua tarde, a sua noite. Então, vamos aplicar isso, ok? Então, primeiro, a fase Sol, manhã. Isso vai estar no seu diário de bordo também, mas vamos refletir já, né, sobre isso. Então, a fase Sol, que é a manhã, pico de cortisol, cheia de energia, foco total, é a hora do governo. Então, nas primeiras 2 horas do dia, o seu cérebro, preste atenção, isso aqui é importante, ele está fresco. Então, é proibido ver redes sociais ou responder mensagens de bom dia nos grupos. O que é obrigatório? Fazer a tarefa única. Sabe? Aquela coisa chata e difícil que vai fazer o seu projeto andar. Então, ataque o gigante enquanto você está forte. A fase da tarde tem uma queda de energia. Então, depois do almoço, geralmente a gente sente aquela fraqueza, a energia cai. Então, não tente criar algo muito importante aqui. Não tente fazer a sua tese de mestrado aqui. Use esse tempo para reuniões, para responder e-mails, ir ao supermercado, porque são coisas operacionais que não exigem o quê? Criatividade profunda. E a fase lua, noite, melatonina, lembra? De recuperação, conexão. Então, Deus fez a noite para o nosso descanso, não para o trabalho. Então, a partir de 19, 20 horas, baixe as luzes da casa, prepare o ambiente, dedique tempo ao marido, aos filhos, a Deus. Porque se você não respeita a fase da lua, do descanso, você não terá bateria para a fase sol, para a fase de amanhã. E por último aqui, o não libertador. Isso mesmo. Para governar o tempo, você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não, mulher. Dizer sim para todo mundo é dizer um não para você. É dizer um não para o seu chamado. Então, a cada sim que você dá para um favorzinho, para agradar, você está rasgando uma página do livro que Deus escreveu sobre você. E sabe que eu vivi um tempo assim, muito desafiador, lá em 2024? Eu me lembro que eu estava assim. Eu vivia numa correria, numa pressão, numa cobrança cheia de coisas para fazer. E uma boa parte delas era sempre envolvendo o quê? As outras pessoas. E aquilo que era prioridade na minha vida estava ficando cada vez mais para trás. Então, nesse tempo, eu lembro que eu trabalhava fora, foi o último ano que eu trabalhei fora, 2024. Eu cuidava de casa, eu estava fazendo faculdade, já fazendo a faculdade de moda, super envolvida com atividades da igreja. E eu também já estava costurando nesse tempo. Eu não pegava muita coisa para não me sobrecarregar, mas eu já estava me ocupando também com a costura. E aí, o que estava acontecendo comigo? Eu estava extremamente cansada, estressada, porque eu tinha muita coisa para fazer e eu estava vendo o quê? A negligência da minha parte com as coisas que eram mais importantes naquele momento. Então, meu tempo com Deus estava sem qualidade. A minha própria faculdade, eu estava empurrando com a barriga, porque eu assistia todas as aulas, eu estudava, eu lia tudo, mas no momento que eu tinha que entregar um trabalho, o trabalho exigia. Eu fazia o básico só para não ficar reprovada, mas infelizmente eu tive que reprovar
em algumas matérias, porque eu não consegui nem estudar. Então, só para você ter a noção. E aí é interessante porque pessoas que estavam mais perto de mim nesse tempo, elas olhavam assim, dizendo: Denise, eu não sei como que você consegue dar conta de tudo isso. E olha que você nem tem filho, já pensou se você já tivesse filho? Então foi naquele momento que Deus começou a tratar comigo, lá em julho de 2024. Então eu fui aprendendo, fui crescendo, fui reconhecendo onde que eu estava errando. Eu estava invertendo os papéis. E aí foi quando Deus começou a falar comigo e foi o momento que eu fui direcionada realmente a pedir demissão do emprego, né, um local que eu trabalhava há anos, e abrir o meu próprio ateliê para que eu pudesse então trabalhar de casa, para ter mais tranquilidade, mais leveza. E graças a Deus deu certo, funcionou. Então pela manhã eu fazia todas as coisas de casa, eu estudava um pouco, eu tinha meu tempo com Deus, e durante a tarde apenas eu me dedicava ao ateliê até o meu esposo chegar em casa. E a partir daquele momento, se nós tivéssemos um compromisso, e aí eu dava atenção para ele, enfim. Então as coisas foram se organizando. Então nós precisamos aprender a reconhecer o que realmente é prioridade. Não é o que é urgência na nossa vida, mas é o que é a prioridade na nossa vida, nessa fase que nós estamos vivendo. Então às vezes é necessário sim nós dizermos não, ainda que as pessoas não compreendam, fiquem chateadas conosco. Mas se você sabe que é o caminho, é a proposta de Deus para você, é o que vai te trazer crescimento, saúde em todos os sentidos, então siga por esse caminho. Vamos agora para um momento profético, parando o sol. Eu trouxe aqui Josué 10, versos 12 e 13 para você, que diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até eles se vingarem dos seus inimigos. Então veja, Josué estava numa batalha muito importante, e quando ele viu que ele não teria tempo de vencer porque o sol estava se pondo, a noite logo chegaria, o que ele fez? Ele reclamou? Ele murmurou? Ele chorou? Não! Ele se posicionou como um governante. Ele teve ousadia e disse: Sol, pare! Lua, pare! Ele disse: pare para as distrações. Então eu vim aqui hoje profetizar sobre você. Porque quando a sua vida se alinha com o seu propósito, com a sua identidade, o tempo ele rende. Deus ele estende o tempo. Então aquilo que você levaria 10 anos para fazer, para conquistar, pode acontecer em 10 meses. Mas como que isso vai acontecer de qualquer jeito? Só me ouvindo aqui falar? Não. Você vai precisar ter ousadia, como Josué, e você vai ter que se posicionar como uma governante, dizendo não para todas as suas distrações, dizendo: ei, pare tudo, porque eu tenho um sonho para realizar, eu tenho uma guerra para vencer. Tudo isso que acabei de compartilhar com você é simplesmente a aceleração Kairos. E a neurociência ela traz uma informação muito importante e você vai concordar comigo. Ela diz assim que quando nós estamos em foco total, que a ciência chama de flow, a nossa percepção de tempo ela desaparece. Já prestou atenção quando você está focada em algo que você gosta de fazer, que é importante, de repente você para e olha para o relógio e diz: meu Deus, já passou tudo isso e eu nem percebi. Então, 3 horas parecem 15 minutos e a produtividade se multiplica por 5. Então, no tempo de Deus, queridas, um dia vale por 1000 no tempo de Deus. Então, quando você governa a sua agenda, o que você não fez em 10 anos de procrastinação, Deus fará por você em 10 meses. O Kairos, encontrando o seu Cronos diante de uma posição de ousadia, de governo, de obediência.
E eu estava assim. Quando eu estava preparando isso aqui, eu já me identifiquei logo. Porque a grande mudança na minha vida, ela realmente começou a acontecer lá em 2019. Em outro momento eu terei tempo para compartilhar um pouco sobre isso com vocês, mas foi em 2019 que esse projeto nasceu. Não foi agora. Mas olha quantos anos parada, na inércia, sem fazer nada, eu fazia uma coisa ou outra. Então eu procrastinei esse projeto por basicamente 7 anos. E só agora, depois de Deus vir a mim dizer: filha, e aí, até quando vai continuar parada na terra? Improdutiva. Então eu creio que aquilo que eu procrastinei em 7 anos, Deus me fará avançar e prosperar em 7 meses. Porque essa é a aceleração Kairos. Agora eu quero finalizar essa aula orando com vocês. Então, ative o seu espírito agora, aquiete a sua alma, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Pai, Tu és o Senhor do tempo. Tu habitas na eternidade e criaste o sol e a lua para nos servirem e não para nos escravizarem. Neste momento, nós entramos na sala do trono para pedir perdão. Perdão por termos entregue a riqueza do nosso tempo nas mãos de ladrões. Perdão pela procrastinação que enterrou os nossos talentos. Perdão por termos vivido como escravas do relógio, correndo atrás do vento, ocupadas, mas improdutivas. Hoje, nós assumimos a nossa posição de governantes. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de ansiedade e de pressa. Eu quebro o jugo do atraso sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Eu ordeno que saia da mente delas a mentira de que não há tempo suficiente ou de que é tarde demais. Assim como Josué, nós levantamos a nossa voz contra o caos. E eu ordeno a toda distração, a todo vício digital, a todo ruído mental, cale-se. Eu paro o sol da agitação agora. Que haja silêncio na mente para que a estratégia do céu possa descer. Espírito Santo, sopra sobre o córtex pré-frontal de cada mulher aqui. Traga lucidez, traga ordem, traga foco. Eu profetizo o tempo Kairos. Que em 2026 elas façam em meses o que não conseguiram fazer em anos, pela aceleração do Teu Espírito. Senhor, santifica a nossa agenda. Que cada hora do nosso dia seja um culto a Ti. Nós saímos do modo sobrevivência e entramos no modo governo. O tempo é nosso servo. Nós somos Tuas servas. Está selado. O sol parou. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora nós já temos identidade, semente, já temos o tempo, o sol. A planta está crescendo. Uhul! Mas na próxima aula, na quarta-feira, nós iremos ver o princípio onde Deus mandou que os mares se enchessem de peixes e os céus de aves, dizendo: frutificai, multiplicai. Então, o tema da nossa aula será prosperidade e dinheiro. Nós vamos falar sobre como desbloquear a multiplicação. Então, se você tem bloqueio com dinheiro, se você acha que o cristão ele tem que ser pobre, não perca essa aula. Essa aula vai ser extraordinária. Gente, mais uma vez, muito obrigada por estarem até aqui. Um beijo enorme, que Deus continue abençoando cada uma de vocês, a família de vocês, e te espero na próxima aula. Até lá! Tchau!